Que não tenha manifestações, por favor. Eu reconheço que é uma negociação que houve entre a Morcrusp e a universidade, e tinha conhecimento, inclusive, disso. Então, eu tenho conhecimento de que isso aconteceu, e parabenizo a chapa da Morcrusp por ter mudado o sistema, a metodologia de trabalho dentro do CRUSP. Eles estão de parabéns, eles negociam, eles conversam. E o que aconteceu é que alguns membros interpretaram que, como estava na carta proposta, isso já há meses, a reitoria tivesse atendido um pedido. Isso no meu entendimento. Mas eu mesmo fiz questão de publicar, isso está público, pedi a membros da Morcrusp que publicassem isso no Facebook, esclarecessem que eles tinham negociado com a universidade. Então, e parabenizo, e até sugiro que façam isso com mais frequência. Bom, obrigado. 30 segundos. Próxima pergunta, Xavier. Você tem 30 segundos. Bem, pessoal, eu sou Xavier, eu sou da chapa Universidade de Movimento, também sou da Morcrusp, e dizer que a gente negocia, dialoga, mas também faz greve e faz ocupação quando precisa. Eu fiquei muito impressionado com a resposta da chapa Reação acerca do debate sobre a ditadura. É um episódio que a gente tem que reviver, sim, porque a USP foi envolvida nesse processo, a gente perdeu muitos estudantes, muitas cabeças foram expulsas, pararam de produzir. A resposta é clara, eu espero que a chapa responda claramente. Vocês são contra ou a favor a punição dos torturadores e assassinos de Alexandre Vanucci Leme, estudante da USP? Eu vou falar por mim e espero que a chapa concorde com o que eu vou dizer. Eu sou contra qualquer crime e é ilegítimo pedir a punição de qualquer crime. Se houve um crime, ele tem que ser investigado e os criminosos têm que ser punidos. Como eu já disse, nós não estamos mais vivendo num estado de exceção, estamos vivendo num estado de direito. Há forças que querem manter as coisas do jeito que estão, há pressão, há pactos, nós sabemos disso. Mas nós, como os representantes dos estudantes, nós temos outras tarefas primordiais. A nossa postura é clara, é a mesma questão, a justiça ela tem que ser igual para todos. Obrigado. Próxima pergunta da Carol. Boa noite. A minha pergunta vai para a chapa Reação, né? Que vem com esse nome, com a ideia de reagir a alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é, que a gente sabe o que é a mobilização dos estudantes. Eu queria saber onde estava a reação quando mais de 800 alunos por ano ficam fora da moradia estudantil e não tem condições de terminar seus cursos. Eu queria saber onde está a reação quando os estudantes são eliminados. Eu queria saber onde está a reação quando as pessoas que precisam estar nessa universidade não estão. Bom, como moradora do CRUSP, eu acho que eu posso responder bem a sua pergunta. A chapa Reação, ela se propõe a estender o número de vagas no CRUSP e também as bolsas moradias. Mas também existe um problema no CRUSP que é pouco debatido, e eu vou colocar aqui, e provavelmente você vai se revoltar, mas eu vou colocar. No CRUSP, existe uma falta de vagas porque falta moradia? Sim, com certeza. É necessário construir muitos outros blocos de CRUSP. Mas também falta moradia porque tem alunos que ficam nas universidades durante 7, 8 anos ocupando a moradia. Depois que eles já foram jubilados, depois que eles terminaram o curso, tudo bem você ficar no CRUSP depois do seu curso, se você não arranja trabalho, se você tem algum problema, a gente tem que compreender, afinal, o ser humano ele precisa de um apoio. Mas o que não dá, e o que acontece tem muita gente que fica no CRUSP para militar, e se você tem algum contato com o CRUSP, você sabe, quem aqui conhece o CRUSP sabe disso. Então, não é só uma questão de eu vir aqui e falar, não, eu quero mais vaga para o CRUSP. Eu acho que tem que ter mais vaga para o CRUSP, mas as pessoas também têm que se colocar no lugar dos outros. Não adianta eu virar e falar, não, eu quero brigar por mais vagas para os bichos, se eu estou no 8º ano, já me formei, e não estou trabalhando, e simplesmente não quero passar minha vaga adiante. Muito obrigada. Eu só queria manifestar para vocês que esse problema ele já vem de muitos anos. Eu fui morador do CRUSP, morei 3 anos lá como hóspede. As coisas só pioraram de lá para cá. Então, tem críticas a ser feitas, sim. Tem muitas coisas que têm que ser resolvidas. Mas existe diálogo ainda. Próxima pergunta do Silva.
Boa noite a todos. Meu nome é CD, eu sou repórter do Estadão e eu queria dirigir a minha pergunta para todas as chapas. Então, com permissão da mesa, eu vou dirigir a minha pergunta à chapa da situação e eu peço, se ela aceitar, que ceda 24 segundos para cada uma das chapas. Assim, todas terão o mesmo tempo para responder a pergunta. A minha pergunta é o seguinte: houve o adiamento... A pergunta é para uma mesa, para uma chapa, a chapa tem 2 minutos. Tá bom. Bom, eu estou fazendo a pergunta para a situação e eu peço a favor dela ceder o tempo, se for possível. Caso não seja, enfim. A minha pergunta é a seguinte: as eleições foram adiadas no ano passado e o CCA referendou que as eleições serão realizadas em março. A minha pergunta é: o que está em jogo nesta eleição? A chapa eleita fica até março do ano que vem e, portanto, o calendário foi alterado para sempre? Ou ficou até novembro? Ou vai ser uma outra decisão? É isso. Obrigado. A resposta tem 2 minutos. Tá bom. Primeiro, um esclarecimento. A nossa chapa, como eu já disse, é composta por coletivos estudantis, ativistas, que fizeram parte da última gestão do DCE, como eu próprio, como Beira, e também por pessoas que não eram da última gestão do DCE. Assim como existem dentro aqui de outras chapas, pessoas que foram da antiga gestão do DCE e estão em outra chapa, como os companheiros da chapa Universidade em Movimento. Então, dizer exatamente que é a chapa da situação pode ficar um pouco ambíguo, mas é claro que eu entendo o seu ponto de vista também. Essa questão do adiamento das eleições do DCE e quando vai se dar a próxima eleição do DCE é algo que vai ser decidido soberanamente no Conselho de Centros Acadêmicos. O processo que a gente teve no final do ano passado de adiamento das eleições do DCE se deu com base em 2 sentidos. Primeiro, um sentido político. A eleição para o DCE da USP é sempre uma eleição que está a serviço da construção do movimento estudantil e da mobilização dos estudantes. Nesse sentido, ela não poderia acontecer no momento em que estava numa forte mobilização na universidade. E um outro ponto era um ponto democrático. As eleições não podem acontecer quando todos os estudantes não estão nas salas de aula e aptos a votar num período de greve. Por isso que a eleição foi adiada com a maior legitimidade possível. Primeiramente, numa assembleia soberana com mais de 3 mil pessoas que extrapolava em mais de 7, 8 vezes o quórum estabelecido no estatuto da entidade do DCE. E depois num conselho de centros acadêmicos, conforme diz o próprio regimento da entidade, que rege sobre a questão das eleições do DCE. Agora, eu acho que o que está em jogo nessas eleições, como você colocou na sua pergunta, é algo muito para além de qual é a data dessa eleição e qual é a data da próxima. Tenho muito respeito pelo seu trabalho, acho importante a imprensa estar aqui cobrindo, mas o fato do Estadão estar aqui no dia de hoje significa que tem muita gente interessada, também para fora da USP, em quais são os rumos do movimento estudantil e da nossa entidade. Eu acho que isso se dá porque tem uma chapa que quer radicalmente transformar as coisas do jeito que elas foram até hoje, querendo atrelar o movimento estudantil diretamente à reitoria. E eu acho que é por isso, e é isso que está em jogo nas eleições desse ano, e a chapa Não Vou Me Adaptar quer manter o DCE independente. Obrigado. A mesa já sorteou as primeiras 5 pessoas a falar e a gente vai um por um. Primeiro. O Natan, da FEA. Antes de nós prosseguirmos, a gente só queria já avisar quem foram os 5 sorteados. Primeiro, Natan, da FEA, Thiago Aguiar, da FEFELESH, Arielle, da Letras, João Vitor, da Geografia e Júlia, das Ciências Sociais. Nossa, fodeu. A gente pede respeito com as pessoas que vão falar, por favor. Natan. Eu queria perguntar para a chapa Reação se eles acham que eu sou burro, porque fala que a chapa é partidária, com militantes do PSDB e do PP, e mais. Você falou que a maioria é de centro-esquerda. Como isso se o maior cabo eleitoral é o Reinaldo Azevedo da Veja? Alô?
Reação, você tem 2 minutos. Eu pra só responder. gostaria de esclarecer para ele não se sentir burro. Meu nome é Márcio Becker, eu sou militante do PT, já fui militante de partidos de esquerda desde 1982. Eu sei que aqui na USP o PT hoje em dia é direita, até extrema-direita, mas pelo que a minha informação diz, ele ainda é um partido de esquerda. Gente, te pede que a plateia não se manifeste, por favor. Assim como eu, vários membros da chapa não são populares, não são tão conhecidos, não tiraram fotos do lado de políticos, então realmente vocês não são obrigados a saber qual a filiação partidária ou a simpatia partidária de cada um. Além disso, eu queria informar que na chapa e nos simpatizantes e nos apoiadores, eu sou candomblessista, assim como existem evangélicos, existem ateus, e assim por diante. Então, a questão de vocês ignorarem todos os membros não quer dizer exatamente que vocês sejam burros, mas a gente pode pedir para que coloquem na internet uma apresentação de cada uma das pessoas, de um por um, o que cada um pensa sobre política e assim por diante. Quanto ao fato de ser apoiado pelo Reinaldo Azevedo, eu devo dizer que o movimento de esquerda na USP o deixa cada vez mais popular. Eu acho, inclusive, eu vou fazer uma crítica, que são fãs do Reinaldo Azevedo, porque até há uns 8 meses eu nem sabia quem era essa pessoa. Então, eu devo dar os parabéns para a esquerda, hoje, atual, da USP, pela capacidade que ela está tendo de dar popularidade para os seus inimigos. E isso tem acontecido sucessivamente. Então, eu acho que está na hora de repensar suas estratégias, porque eu, como participante da esquerda que chegou ao poder no Brasil e que também fiz movimento de esquerda, eu penso de uma outra forma. Então, essa forma primitiva de agir, fazendo política, passando por cima de todos, desrespeitando a manifestação política dos outros, que vocês não querem enxergar que é autoritária, Conclui, por favor. ela está sendo vista por muito mais gente do que vocês pensam. Próxima pergunta do Thiago. Boa tarde, boa noite. Boa noite, Chapa Reação. Eu queria Reação e Chapa Não Vou Me Adaptar. Eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com as duas, mas quero perguntar para a Chapa Não Vou Me Adaptar. Saiu há algum tempo um vídeo do Rodrigo Souza Neves, o famoso Pagalanche, dizendo, num conselho universitário, o papel que ele tinha enquanto representante discente. Num outro espaço, o José Oswaldo, que é da Chapa Reação, ganhou um broche do diretor da Poli pelos serviços prestados à diretoria da Poli, à reitoria, uma honra ao mérito. Então, eu queria fazer uma pergunta, a Chapa Não Vou Me Adaptar, o que eles acham desse perfil de movimento estudantil e como deve ser a representação discente? Eu acho que é uma ótima oportunidade que o Thiago colocou para a gente debater por que da importância do movimento estudantil ser um movimento estudantil independente e sempre do lado dos estudantes. O mote da chapa Não Vou Me Adaptar nessas eleições é um DCE independente para democratizar a USP. A gente parte de um ponto de vista de que a universidade hoje em dia se encontra num quadro profundamente antidemocrático, que apesar das várias divergências que a gente tem entre a gente, como pano de fundo de tudo está uma participação que nenhum de nós pode ter nos rumos da própria universidade, que é necessário transformar isso. Agora, como transformar isso? Eu acho que é nessa questão que o Thiago entrou. Isso só pode ser transformado se a nossa entidade estudantil, que representa e organiza todos os estudantes da USP, preza pela independência política. E o que o Thiago colocou aqui é uma coisa muito séria. A representação discente dentro da universidade já é pequena, mínima e muitas vezes incapaz, quase sempre incapaz de influenciar nos rumos da USP. Ainda assim, ela foi uma conquista da luta estudantil, o número de representantes discentes que a gente tem até hoje. E o movimento estudantil, historicamente, defende um perfil que os representantes discentes não representam a si próprios e também não aos seus partidos ou aos seus grupos políticos, mas sim ao conjunto dos estudantes da universidade que deliberam nos seus fóruns. E a Chapa Reação é a mesma chapa que estava por trás da Chapa Reconquista em 2009, que quase venceu as eleições do DCE da USP. Por 55 votos eles não venceram. E em 2010, por conta disso, tiveram muito representante discente dentro da USP, que jamais dialogaram com nenhum dos estudantes, que jamais ouviram as reclamações sobre falta de permanência estudantil, problemas da graduação, problemas de transporte, problemas de moradia, todos os problemas que os estudantes têm na universidade. Pelo contrário, se utilizaram da representação discente para puxar o saco da burocracia estudantil, para fazer média com os professores e, como disse o Thiago, depois receber um broche
do diretor da Poli pela atuação admirável e muito boa que eles tiveram em um ano de representação decente. A chapa Não Vou Me Adaptar é contra esse tipo Obrigado, de prática. Pedrinho, seu tempo terminou. A próxima pergunta é da Arielle. Boa noite, gente. No ano passado, a gente passou por uma situação muito complicada na universidade, muito triste, que foi a morte de um dos estudantes, inclusive estudante aqui da FE, o Felipe. E, a partir disso, a reitoria utilizou desse fato para colocar a polícia militar dentro do campus, como uma saída para o problema de segurança. E a minha pergunta é para a chapa Não Vou Me Adaptar, desenvolver mais a opinião a respeito de ser contra a questão da polícia militar dentro do campus, porque trata-se da mesma polícia militar que aqui na Universidade de São Paulo não resolve o problema da segurança, mas que também no Pinheirinho cumpre um papel absurdo. Acho que é importante a gente desenvolver bastante o plano alternativo de segurança. Pedrinho, Bira. Bom, eu acredito que foi bastante importante essa pergunta da Arielle, porque para nós, da chapa Não Vou Me Adaptar, é inegável que há sim um problema de segurança na Universidade de São Paulo. De que decorre esse problema? Trata-se justamente do que a gente vem colocando aqui, que há um projeto de precarização da universidade pública, de descaso com a educação de nível superior e em todos os níveis, na verdade, mas aqui estamos tratando da USP, no estado de São Paulo, e que isso também se reflete no índice de criminalidade que tem aqui no campus do Butantã e na política de segurança da parte da reitoria. Nós sabemos que, além do fato lamentável da morte do estudante Felipe Ramos Paiva, aqui da FEA, também acontecem estupros na cidade universitária, acontecem diversos assaltos, roubo de carros, e nós sabemos que existe um efetivo aqui da universidade que poderia ser um exemplo de segurança pública para toda a sociedade de São Paulo, que é a guarda universitária. Por que a gente não dá para ela um treinamento que não seja só de defesa do patrimônio da universidade, mas, na verdade, de defesa do maior patrimônio dela, que é o pessoal da Universidade de São Paulo? Ou seja, que a guarda universitária possa proteger professores, estudantes e funcionários, mas com um treinamento em direitos humanos, para que ela seja capacitada de tratar dos problemas relativos à mulher, para que ela não seja como a PM, que reproduz na sociedade de São Paulo práticas machistas, práticas homofóbicas, e que, na verdade, permita que a nossa universidade seja cada vez mais democrática e, de fato, pública. Nós defendemos também uma série de reivindicações que já vêm de anos do movimento estudantil e que se concretizaram no Congresso dos Estudantes, no ano de 2010, que dizem respeito a uma democratização da própria gerência da guarda universitária, que ela não se submeta somente à reitoria, mas que a comunidade universitária, de forma democrática, possa pautar quais são os problemas que a guarda universitária tem que tratar, melhor iluminação do campus, ônibus circulares... Pera, seu tempo terminou. Ônibus circulares que... Pera, seu tempo terminou. Tá bom, posso terminar. Ônibus circulares que não fazem com as pessoas que muito tempo esperando nos pontos de ônibus e tudo mais. Pera, tem 12 pessoas esperando para fazer pergunta. O João Vitor. Boa noite. Faço uma pergunta dirigida à chapa Reação. Se hoje a gente tem mais professores na FEFELESH, se hoje a gente tem bandejão aberto aos finais de semana, se nós temos hoje um bloco novo do CRUSP, é porque houve movimento estudantil, houve mobilização, houve ocupação de reitoria, houve ocupação de conselho universitário. Vocês reivindicam fazer uma nova participação dos estudantes. No entanto, vocês não participam do atual movimento estudantil. Como vocês dizem defender os interesses dos estudantes se vocês não participam? Eu quero fazer uma observação de lógica, que é a seguinte: fazer uma greve para reivindicar professores é legítima e ela envolve todos os alunos. Fazer uma greve para pôr a polícia para fora, sem saber qual é a opinião dos estudantes de todas as unidades, sendo que se envolve a questão de segurança da universidade, isso corre risco, estupros, crimes, mortes e etc., isso não é legítimo, não tem como concordar. Fazer um pedido de novos prédios, fazer uma negociação e não ser atendido por situações legítimas, nós apoiamos. Agora, fazer uma greve, uma ocupação, com a reivindicação de extinção de processos que nós não sabemos quais são, nem sequer foram apresentados, também não é legítimo.
Então, a questão é, a falta de habilidade, a precipitação, a irracionalidade que foi utilizada para abrir a greve do ano passado, ela não teve limites, e ela não teve abertura para negociação, ela não teve abertura para discussão. Ela foi dogmática e as pessoas que não apoiaram, elas foram vítimas de opressão nos seus cursos e continuam sendo até recentemente. Então, essa questão de usar uma greve atual com novos eixos, com a justificativa de que ela é legítima, porque uma greve no passado foi legítima por causa de outros eixos, é uma ofensa às pessoas que participaram do movimento naquela época. Então, isso é uma questão de exigir respeito à inteligência das pessoas. Elas têm o direito de se posicionar contra a greve que foi feita no ano passado e que votou por piquetes e cadeiraços, que não tem nada de democrático. As pessoas têm os seus direitos e eles têm que ser mantidos. Obrigado. A última pessoa do primeiro bloco é a Júlia. A Chapa Reação vem dizer que vai fazer um novo movimento estudantil, que vai trazer novidade. Tem um grupo que participa da Chapa Reação, que é o Grupo Liberdade, que foi gestão do DCE da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2010. E lá, o próprio advogado da gestão que eles participaram denunciou por corrupção a gestão. Sabe por quê? Porque eles compraram todinho com dinheiro do DCE, apresentaram uma nota fiscal de um restaurante que nem abriu no domingo, e eles apresentaram essa nota. Então, o almoço dos diretores do DCE pagava um estacionamento com dinheiro do DCE, inclusive pagavam salário para a namorada de uns diretores. A pergunta é a seguinte: é assim que se constrói novo movimento estudantil, com corrupção? A Chapa é reação, claramente. Eu fico impressionado com a mesma capacidade de repetir o mesmo erro de lógica que foi feito na pergunta anterior. Nós estamos sendo imputados por crimes da ditadura, estamos sendo imputados por causa de políticos de direita que cometeram excessos, por criminosos políticos. Nós estamos agora sendo imputados por pessoas do DCE no Rio Grande do Sul, onde ninguém dessa chapa, não sei se alguém colocou os pés lá. Então, não foi essa chapa que esteve lá no DCE. Nós não podemos responder por eles. Assim como nós não podemos responder por pessoas que viveram e tomaram atitudes antes da metade, ou mais da metade das pessoas que estão aqui terem nascido. Então, esse erro de lógica, ela tem que ser corrigido, porque vocês não podem imputar sobre nós coisas que a chapa que nem foi eleita, que nem tomou nenhuma atitude, fez. Então, eu peço que prestem um pouquinho de atenção quando formularem as suas perguntas. Gente, tem muita gente inscrita ainda. Infelizmente, o nosso tempo está curto, estava previsto nas regras e está todo mundo ciente que o debate ia acabar às 8 horas. Como tem muita gente inscrita e duas chapas pediram para ter direito a uma fala de encerramento, a gente vai conceder uma fala de encerramento para cada chapa. Essas falas vão ter 1 minuto e meio. A gente vai sortear a ordem novamente. Finalmente, né? Ninguém com tudo não cansa. Eu acho que não tem muito. Pode ser que você queira. 27 de outubro. Não vou me adaptar. Universidade e movimento. Dessa forma, para concluir o debate, nós damos 1 minuto e meio à chapa Reação para suas considerações finais. Eu queria agradecer primeiramente à FEA por ter possibilitado esse debate e aos participantes. Eu gostaria de dizer que o DCE, o movimento estudantil, ele deve ser um laboratório de política, e é onde se esboçam os políticos do futuro, onde você começa a delinear quem vão ser as pessoas que vão entrar na política mais adiante. Algumas questões que têm que ser muito claras, é que nós somos acusados de várias questões, de várias coisas, inclusive de não ter propostas sociais, mas eu acho complicado dizer que o BUSP não foi uma conquista dos estudantes, sendo que desde 94 os moradores do CRUSP não tinham ônibus sábado à tarde, domingo, ficavam andando a pé até o P1, e a partir de agora eles têm ônibus no fim de semana. Então, eu presenciei 2 meninas tendo que pedir carona para a guarda universitária para poder vir de noite para o CRUSP.
Então, eu acho que se há problemas, eles devem ser apontados e devem ser negociados. E é essa política que é a abertura de você ouvir as propostas sem dogmatismos, sem sectarismos, sem partidos. Não queremos ser partidos, não queremos ser capachos de partido nenhum. É interessante imaginar que você possa estar errado e que você possa ter que ouvir outras propostas que sejam mais eficientes do que as suas. A administração política não é só o que eu quero, o que eu gosto. A administração não é só o que eu acredito. A administração política também é o que é preciso ser feito. Por favor, e isso conclua. tem que ser feito. Muito obrigado. Seguindo a ordem de conclusões, a chapa Quem Vem com Tudo Não Cansa tem 1 minuto e meio para suas considerações finais. Queria agradecer a oportunidade do debate e dizer que eu estou muito, apesar de discordar de absolutamente tudo que foi proferido pelas palavras dos membros da Chapa Reação, eu estou muito satisfeito, porque eu tenho certeza que, pelo menos a maioria dos estudantes da USP não compartilha com as mesmas opiniões. Então, eu tenho certeza de que eles não vão ganhar as eleições. E eu estou dizendo isso porque eu acho que a gente tem que ter em mente que a chapa que foi a atual gestão, não vou me adaptar, ela ficou claro que ela tentou fazer uma polarização, o debate inteiro, não só o debate inteiro, como desde que começou o processo, de dizer que ou eles vão ganhar, ou vai ganhar a Chapa Reação. E eu, particularmente, falando pela chapa, acho que a Chapa Reação não vai ganhar. Então, a gente tem que ter em mente, o que está sendo avaliado é a gestão de movimento estudantil que foi pautado ano passado. Se vocês concordam com ela ou não, e o que a gente propõe? A gente propõe um movimento estudantil propositivo, que não só reaja ao que é pautado pela reitoria, de massa, que seja capaz de mobilizar os estudantes, que seja capaz de orientar, de coordenar um movimento que mobilize o maior número de estudantes possível, e transformador, que realmente tem alguma possibilidade de obter conquistas que não sejam um ônibus, que vá do metrô até dentro da faculdade, que não deixe entrar funcionário, e que só corrobora com uma política excludente. Por favor. Muito obrigado. Seguindo a ordem sorteada, agora a chapa 27 de outubro tem 1 minuto e meio para suas considerações finais. Eu queria colocar aqui que nossa luta ela é claramente, né, contra a privatização que o Rodas está fazendo na universidade, contra a repressão que serve para deixar essa privatização acontecer sem que ninguém reaja a isso. E eu queria colocar claramente o seguinte, que a gente... Desculpa, eu perdi o fio. O caminho para a gente derrotar o Rodas, a PM e a privatização na USP, que é igual à destruição dessa universidade, é o da mobilização. É por isso que a gente formou a Chapa 27 de outubro, com base, reunindo todos os elementos que estavam mais ativos na luta, nas ocupações, na greve, e que apresentam um caminho para eles. Quer dizer, a solução contra a direita, contra o Rodas, não está naqueles que foram contra a mobilização a todo instante, mas está na luta e na mobilização. Obrigada. Tem mais 30 segundos? Muito obrigado. Seguindo a ordem, agora fará suas considerações finais. A chapa Não Vou Me Adaptar em 1 minuto e meio. Obrigado. Bom, pessoal, primeiro agradecer a presença de todo mundo aqui, a atenção, dizer que a chapa Não Vou Me Adaptar está presente na grande maioria dos cursos da USP. Procure os membros da nossa chapa aonde você estuda, vem construir esse projeto coletivo com a gente. É disso que a universidade precisa nesse momento. A USP está num momento extremamente antidemocrático, numa gestão de reitoria truculenta, indisposta ao diálogo, que impede sistematicamente que todos nós possamos influir nos rumos da universidade que a gente estuda e que nós temos o direito de influir. E para transformar essa situação, que é cada vez mais urgente e que reflete em várias coisas, a gente precisa construir um DCE independente. Essa é a proposta da chapa Não Vou Me Adaptar para essas eleições. Construir um DCE independente. A chapa Reação hoje aqui provocou muito riso, porque de fato eles dizem coisas que às vezes a gente prefere rir para não ter que chorar. Agora, eu quero dizer com toda certeza para todo mundo que está aqui, eles não estão aqui para brincadeira. Esse é um grupo que se articula nacionalmente,
que já ganhou DCEs em outros lugares do Brasil, que sistematicamente se organiza junto com partidos como PSDB, PP, PSD, para destruir a mobilização autônoma e independente dos estudantes, para acabar com a nossa luta e para acabar com a nossa voz. Agora, a USP, até hoje, só foi construída da maneira como ela está. O que ela tem de bom só existe porque muita gente lutou, muita gente caiu e muita gente não se adaptou às coisas difíceis que apareceram para elas. É o caso do Alexandre Vanucchi Leme, que dá o nome para a nossa entidade, que leva também o nome de Livre do lado do DCE. É a isso que a chapa Não Vou Me Adaptar se propõe. Um DCE independente para democratizar a USP. Muito obrigado. Antes de ceder a palavra às considerações